Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região e o Brasil no nosso mix de notícias. Procon de Taubaté divulga palestras online gratuitas sobre os direitos do consumidor. Este é apenas um dos destaques da edição de hoje do nosso programa. Na hora do papo, a gente fala sobre o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo. Vamos conversar com a fisioterapeuta e nutricionista, a doutora Luciana Leone. E ainda tem o quadro Lei na Prática. Hoje o assunto são os direitos das mulheres ao teste genético de trombofilia. Hoje é segunda-feira, 10 de março de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Hoje, dia 10 de março, começando mais uma semana aqui na nossa programação, é o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo e este é o assunto que a gente conversa agora no nosso quadro Hora do Papo. A data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para alertar a população sobre os riscos da falta de atividade física, incentivar a prática regular de atividades e lembrar da importância de manter um estilo de vida ativo. Para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui no Mix da TV a fisioterapeuta, nutricionista, a doutora Luciana Leone. Doutora, obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Mix da TV. Obrigada, José Alto. A gente vai pontuar o que é o sedentarismo para os nossos telespectadores, doutora. O que é essa questão, né? Quem é considerado sedentário? Então, é a população que é uma população mais inativa, né? A gente considera uma falta de atividade física diária, né? Existem alguns níveis de sedentarismo e de acordo com a quantidade, né, de movimentos e de atividade que essa pessoa faz no dia, ela é considerada mais sedentária ou não, né, em níveis. E existe um parâmetro, assim, algum critério para que eu não esteja nesse nível de sedentarismo? Ou seja, algum tipo de atividade, um tempo mínimo de horas, algum esforço que diga, ó, você não é sedentário, você está fora desse grupo. A pessoa ela tem que ter uma prática de atividade física diária para ser considerada uma pessoa fora do sedentarismo, né? A gente sabe hoje que algumas atividades de trabalho fazem com que a gente tenha mais movimentos, né? Então a gente faz mais movimentos no nosso dia a dia em relação ao que a gente faz de trabalho e isso já é considerado uma falta, uma inatividade. Na verdade, você sai da parte de estar inativo, né? Mas a pessoa, para ser considerada, ela tem que ter uma atividade física constante, né? Doutora, e essa atividade, ela tem que ter um acompanhamento de um profissional da área médica, de um especialista, ou ela sozinha ela consegue também sair dessa zona de sedentarismo, mas precisa ter um acompanhamento? Para tudo a gente precisa ter um acompanhamento, né? Assim, a prática de atividade física acompanhada por um profissional, ela é muito mais segura. Mas eu digo sempre para alguns pacientes que me procuram e que não gostam de fazer atividade física, que eles comecem, que seja para uma caminhada, né, que consigam fazer eu falo até uma volta no bairro, isso já é uma prática de atividade física, desde que ela considere que ela está indo, se ela aproprie de um bom calçado, né, e que vá fazer uma atividade, nem que for uma caminhada, já é importante, mas a constância é importante e o acompanhamento, sim, com toda certeza. E a gente tem um clássico personagem que é o atleta de final de semana, né? Geralmente é aquele homem, uma idade entre 20 e 40 anos, e ele joga futebol uma vez por semana com os amigos, no domingo, 1-2 horinhas ali. Essa pessoa, doutora, ela é sedentária ou ela não é sedentária ou depende? Então, depende do restante da semana dela, né? Se for uma pessoa que trabalhe sentado, em frente ao computador, onde muitas pessoas trabalham dessa forma, ele é uma pessoa considerada sedentária, porque ele não tem um preparo durante a semana para fazer uma atividade física e ele faz 1-2 horas apenas na semana. Então, o ideal é que a gente tenha uma constância diária, se possível, ou de 3 a 5 vezes na semana, né? Então, ele é considerado. E ainda está correndo um sério risco de ter alguma lesão, porque
realmente não tem um preparo da musculatura para fazer uma atividade como futebol, por exemplo, né? Sem um fortalecimento muscular para ter um acompanhamento, para poder fazer para ter uma prática de futebol sem ter grandes lesões, vamos dizer, né? Doutora, dá para dizer que o sedentário tem sintomas ou sinais, assim, algumas características que dizem, olha, você é sedentário e por causa disso você tem tais consequências? Desculpa, não entendi a pergunta. Vou refazer a pergunta, tá? Doutora, quando a gente é sedentário, a gente pode dizer que a gente tem alguns sintomas de sedentarismo, alguns sinais que evidenciam essa prática? Na verdade, assim, a falta de atividade física, ela nos traz grandes consequências, né? O sobrepeso é um deles, né? Doenças crônicas também pode acontecer, então, como diabetes, aumento de pressão, problemas cardiovasculares, tudo isso é consequência de um sedentarismo. Isso pode vir já a longo prazo, quando a pessoa estiver um pouco mais. Eu falo assim, perto dos 40 anos as coisas começam a aparecer um pouco mais, né? Então é onde a gente vai ter alterações de exames laboratoriais, dando uma pré-diabetes. Isso é consequência de um sedentarismo e de má alimentação junto, né? Às vezes as duas vêm juntas, né? As pessoas, elas, quando não cuidam da prática de atividade física, também não cuidam da alimentação. Então é muito comum, né? A insônia é um deles, a depressão é um deles, né? Tudo isso são consequências de uma falta de prática de atividade física. Usando os exemplos agora que a senhora colocou, doutora, quem está nessa faixa aí do sedentarismo reclama que não tem força de vontade, que não é motivado, né? Que não tem inspiração para começar, se sente cansado, né? Aquela zona de conforto. Começar alguma atividade física pode ser um gatilho para mudar esse quadro? Com toda certeza. Eu acho que, eu sempre falo, mudar não é simples, né? A gente cria hábitos desde que a gente nasce. Então, a gente vai entrando num ciclo de inatividade, de falta de exercício. E a gente acomoda naquilo, né? E mudar nos dá desconforto. Então, a importância de começar e ter uma constância, e que isso seja, no início é muito complicado, mas que isso seja muito, que a gente conseguir enfatizar e colocar como prioridade todos os dias, ter um pouco de movimento, isso com certeza faz com que a gente goste do resultado, que a gente se sinta melhor. Diversos pacientes me falam quando mudam a alimentação e praticam atividade física, que dormem melhor, né? Pessoas que tiveram até um pouco mais longe, às vezes tem refluxo, e aí perderam peso, e aí deixaram de ter, com isso dormem melhor, são mais ativos, a autoconfiança, a parte mental melhora muito, né? Então, só tem benefícios, mas assim, precisa ser, eu acho que para cada pessoa vai acontecer diferente, mas umas vão conseguir com muito mais facilidade, né? Vão conseguir ter uma constância mais rápida, outras vão ficar às vezes um pouco mais sem motivação, né? Como você falou, mas é importante dar essa insistência para que aquilo seja criado. Puxando agora para a área da fisioterapia, doutora, o que acontece com os nossos músculos, o nosso esqueleto, quando nós somos sedentários? Na verdade, o processo de envelhecimento já faz com que a gente perca, né? A gente perde massa óssea, a gente perde músculo. A partir dos 30 anos a gente já tem essa perda. O que vai acontecer se a gente não fizer uma atividade física é que a gente vai acelerar essa perda, né? Então a gente vai perder muito mais massa óssea, muito mais massa muscular. E isso a longo prazo faz com que a gente seja dependente dos outros, vamos dizer assim, né? Que a gente não consiga mais levantar de uma cadeira, né? Então eu falo muito para os meus pacientes, né? Como é que você quer chegar lá na velhice, né? Você quer chegar independente, que você quer chegar com autonomia para fazer as suas coisas, é para começar agora, né? Fortalecer a musculatura, né? A questão de músculo, ainda falamos, né? É muito importante para proteção articular, né? Então, para todas as nossas atividades, a gente precisa de músculo. E a gente precisa de músculos fortes. Falei, não é forte a gente conseguir enxergar, não precisa ser, né? A estética, né, em primeiro lugar, a estética, né? A gente está falando de forte de força, né? Para eu conseguir fazer as minhas atividades sem ter algum problema articular, que o músculo consiga ali fazer a função dele para que proteja a minha articulação. E tendo tantos pacientes, né, casos clínicos, tanto na nutrição quanto na fisioterapia,
o que eles optam para sair do sedentarismo? Assim, o que a senhora percebe de maneira mais recorrente? Quais são as atividades mais procuradas e que dá para dar o primeiro passo para sair do sedentarismo? Sim. Bom, falando dos meus pacientes, eu vejo que quem realmente não gosta de atividade física, eles fogem um pouco da musculação, né? Eles vão muito, então eu vou começar uma caminhada, né? E eu incentivo, eu acho que é daí que parte outras atividades, né? A pessoa começa a ter resultado, né? O paciente ele vai melhorar a alimentação, ele vai dormir melhor, ele vai se movimentar, ele vai começar a ver, e aí a grande maioria vai para a musculação depois, né? E já vejo também, e outros pacientes ainda vêm com a ideia de que assim, eu não gosto de musculação, mas o meu médico já falou que é isso que eu preciso, né? Então assim, eu acredito que as pessoas estão sendo muito conscientizadas de que a musculação ela é muito importante, né? E ela é importante mesmo. Para todas as outras atividades, realmente a gente precisa dela. Doutora, a gente ainda está no começo do ano, né? Vem aquela questão das resoluções Sim. de ano novo, todo mundo quer parar com algum vício, quer começar atividade física. Nesse começo de ano agora é comum que as pessoas se matriculem em academias, comecem uma atividade nova, mas quais são os principais segredos aí para não desmotivar, não desanimar, porque a gente vai encontrar vários desafios aí ao longo do caminho, né? E muito mais fatores desmotivadores do que fatores de incentivo. Primeiro é entender que não é algo que a gente consegue de um dia para o outro, né? Eu acho que as pessoas estão bem imediatistas nesse sentido, porque as pessoas elas entram para a atividade física, a musculação, e eu vejo um retorno da nutrição mesmo, né? Eu fui lá, eu comecei a atividade física, mas já não vi resultado, né? Então assim, o primeiro ponto é entender que o resultado ele não é tão imediato, né? O resultado é longo prazo, e é longo prazo, né? É anos, eu falo, é anos no sentido, quando a pessoa está buscando estética, né? Mas o resultado de uma atividade física ele é imediato, mas é longo nisso. Então as pessoas elas deixam de ser incentivadas porque elas se comparam, né, com outras pessoas que já têm um físico que ela quer e ela não consegue mais e ela para. Isso acontece muito, né? Ou mesmo no emagrecimento, as pessoas elas têm uma ideia de que é muito rápido, né? Chegam pessoas em sobrepeso ou obesidade esperando que no outro mês ou 2, 3 meses elas já estejam fora, né, daquele classificação que elas estão, né, daquele quadro. Então, é importante não se comparar nesse sentido, né, mas se comparar você com você, como você estava um mês atrás, e isso faz com que você sempre esteja com boa motivação, né, motivado aí, que é uma constância. Doutora, um outro mito que a gente encontra, a senhora pode ajudar a gente a responder, é algumas pessoas não fazem atividade física, mas dizem que se alimentam muito bem, tem uma alimentação adequada. Somente se alimentar bem ajuda nesse processo ou a gente precisa também ter o hábito do exercício? Em qual processo? Para sair do sedentarismo. Aí porque não, às vezes a pessoa fala, realmente, eu sou sedentário, mas eu me alimento bem. Eu acho que assim, o se alimentar bem é muito importante, né? Mas aí ela não deixa de ser sedentária. Mas eu também conheço muitos pacientes que realmente resolvem, ou na verdade são pessoas que nem foram procurar ainda um nutricionista, por exemplo. Agora eu vou fazer uma atividade física e agora eu vou emagrecer. E aí o que acontece é que ela não procura uma ajuda profissional para nutrição, ela não emagrece, às vezes muito pelo contrário, ela engorda, porque aí ela acha que ela pode comer mais porque ela está fazendo uma atividade física, e aí ela acha que a atividade física não resolve. Né? Então isso acontece muito, aí ela não faz mais. Aí ela, depois de muito tempo que ela vai procurar um profissional da nutrição, por exemplo, e entender que é importante aliar os dois. Mas realmente, para sair do sedentarismo, não só numa alimentação é importante. Então eu gostaria que a senhora deixasse agora uma dica de ouro para os nossos telespectadores, para a gente encerrar a nossa conversa, que seria talvez assim a dica especial, número 1, para quem quer sair do sedentarismo e ter qualidade de vida. Bom, eu acho que o mais importante é você cuidar do corpo, né? Então é importante que você tenha isso como prioridade. E focar em boa alimentação, em uma prática de atividade que você goste, né? Seja ela qual for, que dê o primeiro passo para que você saia do sedentarismo, que busque um prazer em se movimentar e entenda que esses benefícios vão ser eternos, né? Então cuidar do corpo é essencial. Doutora Luciana Leone, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos e espero encontrá-la novamente aqui para a gente falar de outros assuntos relacionados à saúde. Eu que agradeço. Obrigada, Josival.
E assim encerramos a nossa Hora do Papo desta segunda-feira. Conversamos com a doutora Luciana Leone, que é nutricionista e também fisioterapeuta. O nosso assunto foi o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo. Fique conectado com o nosso programa. A seguir tem o nosso Mix de Notícias. O preço da cesta básica tem alta em fevereiro no Vale do Paraíba. Você confere os detalhes a seguir. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 10 de março de 2025. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação aqui na TV Câmara Taubaté. E agora você confere e fica muito bem conectado com os programas que você acompanha a seguir aqui na nossa emissora. Está no ar o nosso quadro Grade da TV. Para acompanhar a nossa grade, nós vamos ao nosso telão ver os destaques de amanhã, terça-feira, dia 11 de março. 9h30 da manhã tem as principais notícias e informações, tem a previsão do tempo, a movimentação das estradas e sempre tem uma entrevista ao vivo ou programa Fiscalização Pública, ao vivo a partir das 9h30 da manhã, com a apresentação de Ana Laura Costa, tem o Boletim Câmara. Amanhã também, a parte da tarde, é dia de sessão ordinária, é a sessão de número 6 da 19ª legislatura. Antes, porém, tem em discussão o programa que conversa com especialistas e também os vereadores para falar sobre a ordem do dia e os assuntos relevantes do nosso legislativo. O Em Discussão, ao vivo, começa 1h15 da tarde e antecede a sessão ordinária, que começa logo depois, 2 horas da tarde. Esses são os principais destaques de amanhã aqui da nossa grade na programação da TV Câmara Taubaté. E ainda falando de programação, agora no mês de março é um mês especial dedicado às mulheres. Nós aqui do Mix da TV vamos fazer uma série especial no nosso TBT para homenagear grandes mulheres taubateanas. Então você acompanha a seguir a chamada deste TBT especial com a Mariana Valente. Em março, no mês da mulher, o Mix da TV preparou um TBT especial para homenagear grandes mulheres taubatianas que fizeram história. Vamos conhecer um pouco mais da vida de Joaninha, uma pioneira na aviação. Uma taubatiana que ainda adolescente escreveu seu nome na história da aviação mundial. Também vamos nos sintonizar com a arte e o talento de uma grande musicista. Madalena Guizar mudou o cenário cultural de Taubaté em uma época que as mulheres tinham pouco espaço nas artes. E para começar essa série, vamos pintar o set, conhecendo a história de Georgina de Albuquerque, a mestre da pintura taubatiana que encantou artistas do Brasil e do mundo. Então você está convidado a viajar com a gente na história de Taubaté através do olhar de grandes mulheres taubatianas. Até lá! Obrigado, Mariana, pelo convite. Está marcado, então, a partir do dia 13, aqui na programação do Mix da TV, tem o nosso TBT especial Grandes Mulheres Taubateanas. E agora a gente fica muito bem informado com as informações e também tudo que acontece aqui na nossa região, em Taubaté principalmente. Está no ar o nosso quadro Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão mais uma vez nos atualizarmos. Procon de Taubaté divulga palestras online gratuitas sobre os direitos do consumidor neste mês tão especial. A Fundação Procon São Paulo está oferecendo uma série de palestras gratuitas para orientar consumidores sobre seus direitos e deveres. As atividades são realizadas de forma online e as inscrições já estão disponíveis e abertas no site oficial www.procon.sp.gov.br/palestras. Para março, a programação inclui temas essenciais para o consumidor, como consumo e meio ambiente, vai ser no dia 10 de março, a partir das 2 horas da tarde, orientação financeira no dia 13 de março, a partir das 2 horas também, e também 2 horas da tarde, no dia 20 de março, o assunto será armadilhas do consumidor. E a programação segue. Ainda tem direitos básicos do consumidor no dia 24 de março, das 2 às 4 da tarde. As relações de consumo na área digital, essa palestra ocorre no dia 28 de março, das 2 às 4 horas da tarde. As palestras online serão transmitidas pela plataforma Teams e podem ser acessadas por computador,
tablet ou celular, sem a necessidade de baixar o aplicativo. O Procon Taubaté reforça a importância da participação da população nessas atividades que visam fortalecer o conhecimento dos consumidores e garantir seus direitos. Vamos repetir para você o site para inscrição: www.procon.sp.gov.br/palestras. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do site da Prefeitura de Taubaté. E neste primeiro giro a gente tem mais uma informação que é destaque aqui no nosso telão. Preço da cesta básica tem alta em fevereiro no Vale do Paraíba. O preço médio da cesta básica aqui no Vale apresentou alta em fevereiro, segundo dados divulgados pelo NUPS. De acordo com o levantamento, o preço médio da cesta básica ficou em R$ 2.895,69 no mês passado, agora em fevereiro. O valor é 1,9% maior do que o registrado em janeiro, quando a média era de R$ 2.841,80. O parâmetro usado pela pesquisa é de uma família com poder de compra de 5 salários mínimos vigentes no mês de fevereiro. O valor total, que hoje representa R$ 7.590. Entre as cidades pesquisadas pelo NUPS na região, o maior preço médio da cesta foi registrado em Campos do Jordão e o menor valor em São José dos Campos. Na análise do NUPS, o aumento nos preços é resultado do aumento nos custos de produção, com energia mais cara, aumento da demanda interna e externa, redução da oferta de vários produtos em função das ondas de calor registradas em fevereiro, assim também como a redução da produção por conta de problemas climáticos anteriores nas culturas perenes, como, por exemplo, a plantação de café. Entre os itens que compõem a cesta básica, os que tiveram maior alta no período em fevereiro foram os seguintes: mamão formosa, com alta um pouquinho maior do que 18%, o alho, que subiu mais de 10%, e o tomate, que teve uma alta de 9,72%. Entre os itens que compõem a cesta básica, os que tiveram maior queda no preço em fevereiro foram os seguintes: a batata inglesa teve aí uma perda, uma redução de 12,36%, a laranja-pera, por sua vez, teve uma redução aí na casa dos 6%, e o feijão carioquinha fechou a pesquisa com uma baixa aí de 5,87%. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do G1 Vale do Paraíba. Ainda nesta edição, a gente volta com outras notícias e informações de Taubaté e da nossa região no nosso quadro Mix de Notícias. E agora vamos para o nosso primeiro short aqui do nosso programa nesta segunda-feira. São os recortes aqui da nossa grade de programação. E a gente trouxe um trecho para você para falar do programa em prosa. A historiadora Raquel Abdala contou a sua história de vida para a repórter Tânia Vinhas. Vamos ver? Solta o play. Mas vamos começar do começo então para te conhecer, Raquel. Você não é daqui? Não. Infelizmente não nasci em Taubaté, mas me sinto taubatiana. Eu vim para Taubaté com a minha família com 9 anos e os meus pais, eles queriam sair de onde nós morávamos, era em Suzano, então era a periferia de São Paulo, e aí eles eram professores do estado, e no estado você pode se deslocar. Sim. E eles conseguiram a transferência para cá, para a Escola Monteiro Lobato. Meu pai ficou encantado com a escola, achou linda, e de fato é, o prédio é muito bonito, assim, eu trabalhei, estudei lá. É um prédio muito bonito. Então, nós nos mudamos para cá em 86. Eu tinha 8 para 9 anos. E desde então, estou aqui. E daí, eu fiz o curso de História. E agora, eu sou professora da Universidade de Taubaté. Mas é mais taubatiana, então. Me sinto taubatiana. O tempo passado aqui já é muito maior. E muitas das minhas pesquisas são sobre Taubaté. Então, isso me aproxima ainda mais com a cidade. De onde veio esse interesse de quero fazer História? Olha, literalmente, né? Vou fazer História, entrar para História, porque ela entrou, a gente vai chegar nisso mais tarde. É um percurso meio errático. Eu achava que eu queria ser advogada. Aí comecei a fazer direito, fiz vestibular, todo aquele percurso tão familiar aí pros jovens, né? Que vão fazer vestibular. E daí estudei, passei para direito. E eu comecei a estudar, fazer o curso de direito aqui na Universidade de Taubaté.
Nos 3 primeiros meses eu comecei a faltar na aula. Isso era muito estranho para mim, porque eu gostava muito de estudar. Como assim eu não queria ir na aula? Aí fui conversar com meu pai. Olha, pai, eu vou sair do curso de Direito, vou trancar o curso. Minha filha, o primeiro ano é chato mesmo. Vamos fazer, termina o primeiro ano. Eu fiquei pensando bem, falei, depois terminou o primeiro, já fez o primeiro, faz o segundo. Sim. Daí eu ia ficar com aquele diploma na mão que não ia me servir para nada. Aí argumentei tudo isso com ele me falou assim, olha como você argumenta bem, imagina você num tribunal. Eu falei, me imagina na sala de aula. Não é mesmo? Não é mesmo? Ele me apoiou bastante, meu pai, na minha decisão de me tornar professora. Não teve aquela coisa de família de, mas glamour do advogado. Porque a gente sabe, eu também, como filho de professor, sei que o professor não é tão valorizado aqui no Brasil, né? Então, como foi? Teve uma divisão lá em casa. Então, os meus 2 pais são professores. Meu pai me apoiou, ele entendeu, e apoiou. A minha mãe teve muita resistência. Ela falou, minha filha, ela fez direito. Ela tinha, além da professora, profissão como professora, ela era advogada. Ela queria ser promotora. Então ela teve essa coisa de, minha filha, a vida de professora é tão sacrificada, olha só, gente, como é tão sacrificada. Eu falei, não quero, vou ser professora de história. E valeu a pena? Valeu a pena, valeu super a pena. Então teve aquele encantamento quando chegou na faculdade, já que a de Direito foi tão decepcionante? Teve. Chegou a ter ou também teve o primeiro ano chato? Não, o primeiro ano foi maravilhoso. Eu já me encontrei, hoje eu costumo falar isso para os meus alunos, eu falo, olha, é que nem namoro. Se você não gostar desde o começo, desiste, porque não vai melhorar. Então tem que ser desde o começo, porque você tem aquela ilusão, vai melhorar, como meu pai falava, olha, o primeiro ano, depois vai ficar melhor. Não é. Se não é amor à primeira vista, não adianta insistir. Sim. Então lá eu fui fazer em São Paulo, fui fazer na Universidade de São Paulo, e foi um encantamento à primeira vista. Sim. Depois eu consegui iniciação científica, e daí na iniciação científica com contato com os documentos dentro de um arquivo muito interessante no qual eu trabalhei. Essa era a minha próxima pergunta, porque quando fala fazer história, a gente sabe que grande parte, não vou chutar uma estatística, é claro, mas grande parte acaba indo realmente para a sala de aula, para ali a aula no fundamental, no ensino médio. Poucos vão para pesquisa mesmo, de fato, que é um nicho menorzinho. Como esse nicho chegou até você, ou como você chegou até ele? É um nicho realmente muito restrito no Brasil, infelizmente, principalmente na área de humanas. E eu costumo dizer isso para os meus alunos, é um mito, né? Você falar que eu vou fazer o curso de história porque eu quero ser pesquisador. Hoje em dia no Brasil, você é sempre as duas coisas, pesquisador e professor. Porque se você eventualmente vai trabalhar num instituto de pesquisa, alguma coisa assim, você dá palestra, e a palestra é uma aula, é uma forma de se comunicar com o público. Então as duas coisas são indissociáveis, você ser professor e ser pesquisador. Para mim é assim. Então eu trabalho nas duas vertentes. Eu tive a sorte de fazer iniciação científica no Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da USP, e lá eu trabalhei no acervo do Fernando de Azevedo. Fernando de Azevedo é uma pessoa, ele mesmo, pouco conhecido, mas ele foi um dos fundadores da USP, ele foi uma das pessoas muito importantes no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, na Revolução da Educação, foi professor do Fernando Henrique Cardoso. Nossa, ele foi um nome de peso. E eu fui trabalhar nesse acervo, fiz iniciação científica com bolsa da FAPESP, o que também não é para todo mundo, né? Então eu consegui. O programa completo sobre a história e vida, de Raquel Abdala está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa em prosa. E quinzenalmente aqui na nossa programação tem programa inédito contando outras histórias desses personagens que enriquecem tão bem a cultura e a história de Taubaté. A gente vai agora para um rápido intervalo e a seguir aqui no nosso programa tem o nosso quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre trombofilia. Fique conectado com a nossa programação. Mix da TV volta já já. Não sai daí. De volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté.
você sintonizado aqui com a nossa programação através do canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também através das redes sociais da Câmara de Taubaté. Mas para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, a gente conta com a sua participação, por isso, entre em contato conosco. Aqui no nosso telão estão aparecendo os principais canais para você participar aqui da nossa programação, através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com. Você manda a sua crítica, a sugestão, a sua dúvida, aquele assunto que você acha interessante e relevante que pode passar aqui na nossa programação. Você também pode se conectar através do YouTube, no youtube.com/tvctaubaté. Você assiste ao vivo a nossa programação, também encontra as playlists de todos os programas realizados aqui na emissora. E também você pode assistir ao vivo a nossa programação. A mesma coisa no facebook.com/tvctaubaté. Você também pode se conectar e assistir ao vivo a nossa programação. Agora, se você quiser mandar o seu texto, áudio ou vídeo com uma informação relevante, sua crítica, seu elogio, o canal mais apropriado é o nosso WhatsApp. E o DDD é o 12 e o nosso número é o 3625-9525. E agora, para o pessoal que está antenado nas principais redes sociais, você também se conecta com a gente através de 2 perfis da Câmara de Taubaté. No @Câmara Taubaté, você tem acesso ao nosso perfil no Instagram e também no TikTok. Estão no ar, portanto, os principais contatos para você participar aqui com a gente da nossa programação. E hoje é segunda-feira, tem o nosso quadro Lei na Prática. Toda segunda-feira tem o nosso encontro e aqui você fica por dentro das leis municipais mais importantes para o nosso cotidiano. Você acompanha desde a aprovação até a repercussão dessa lei. E hoje vamos falar sobre uma lei que beneficia as mulheres aqui de Taubaté. Estamos falando da Lei Municipal número 6.010 de 2024, que está em vigor desde novembro do ano passado e concedeu o direito de toda mulher em idade fértil, no âmbito municipal, à investigação e também ao exame genético que detecta a trombofilia. Mas e você? Sabe o que é trombofilia? Já ouviu falar desta condição? Pois é uma condição em que o sangue tem uma tendência aumentada de formar coágulos. Isso pode ocorrer devido a fatores genéticos ou adquiridos ao longo da vida, como, por exemplo, o uso de alguns medicamentos. Assim, pessoas com trombofilia têm maior risco de desenvolver trombose e embolia pulmonar ao longo da sua vida. Durante a gestação, há uma piora nesse quadro, aumentando a tendência a coágulos, podendo levar a um AVC, aborto espontâneo, morte fetal, restrição de crescimento intrauterino e prematuridade, entre outros. Para a gente entender melhor, a gente trouxe aqui no nosso mix um VT da aprovação desta lei em plenário. É o que a gente acompanha na sequência. Solta o play. Listado como item 3 da ordem do dia, foi aprovado o projeto de lei ordinário 87 de 2023, de autoria do vereador Richardson da Padaria, assegurando ao município de Taubaté a realização do exame que detecta a trombofilia a toda mulher em idade fértil. A proposta visa alertar a sociedade e os órgãos do Estado ligados à saúde da importância do exame para prevenir e tratar casos da doença na gravidez, evitando aborto espontâneo e garantir o direito de toda mulher à investigação e ao tratamento da trombofilia. Juntamente com a proposta, foi aprovada uma emenda da Comissão de Justiça e Redação que adequa a redação do artigo 1º e suprime os parágrafos 1º e 2º que invadiam a competência médica e listavam a obrigatoriedade de procedimentos no atendimento. O projeto retorna na próxima semana para a segunda votação. Como vimos, desde o final do ano passado, as mulheres taubateanas em idade fértil podem fazer o teste genético em todos os estabelecimentos de saúde pública da cidade, sejam eles de saúde públicos e também privados, gerando um diagnóstico precoce e também um tratamento mais efetivo. Bem, se você tiver alguma dúvida ou caso não consiga realizar o exame,
procure a Secretaria da Saúde na Rua Carneiro de Souza, número 99, no centro, ou através dos telefones 3632-2244 e 3632-2040. Fique conectado aqui com a gente no nosso Mix, porque na próxima segunda-feira a gente volta e tem outro episódio do nosso quadro Lei na Prática. Tem mais um recorte aqui na nossa programação, são shorts separados especialmente para você. No Você Entrevista, conversamos com o Dr. Eduardo Saba, cirurgião geral, que falou sobre a campanha do Março Azul, que é uma campanha de conscientização sobre o câncer coloretal. Vamos ver? Solta o play! A campanha do Março Azul é conscientização da população em relação ao câncer coloretal, que é um dos cânceres que tem crescido bastante na sua incidência nos últimos anos. Ele era quinto lugar no Brasil, hoje ele está em terceiro lugar, perde para pele e mama atualmente só, então que os dois estão antecedendo ele. Então a gente está um pouco mais fazendo essa campanha para realmente conscientização e melhoria do diagnóstico precoce. A incidência da doença é anual, né? Nós vamos ter no triênio 2023-25, nós vamos ter provavelmente no Brasil 46.600 casos novos. Então a gente tem que fazer com que essas informações de conscientização da população, ou até dos próprios médicos que fazem UBS, tá, que essas informações cheguem o mais rápido possível para que a gente possa ter uma triagem nessas UBSs e um encaminhamento para os especialistas o mais rápido possível, porque precocidade significa prognóstico bom, é isso que importa, fazer diagnóstico precoce para ter prognóstico melhor. Os fatores de risco do colo retal, ele depende hoje de alimentação, obesidade, fatores genéticos, que são famílias que têm uma propensão a ter câncer coloretal. Esse é um grupo um pouquinho mais de risco do que a população geral. Mas obesos, sedentários, ingesta, por exemplo, de carne processada, facilitam ou então ajudam a ter essa evolução para essas doenças neoplásicas. Prevenção seria atividade física, uma dieta regrada, saudável, rica em fibras, que é importante o intestino ter fibras, e cálcio, oriundo dos derivados do leite, também favorecem uma melhoria nesse quadro. O excesso de carne vermelha, se você ultrapassar, por exemplo, um limite de 700 gramas semanais, eventualmente a carne vermelha, por ser difícil de digestão, ela fica mais tempo em contato com a mucosa intestinal. E isso favorece, eventualmente, alterações da flora microbiota intestinal e também poderia ser um dos fatores de propensão a ter uma doença neoplásica nessa área intestinal. As neoplasias às vezes são silenciosas, mas a gente tem sintomas e sinais que são extremamente importantes e que o médico deve ficar atento e também a população. Então, por exemplo, mudança do hábito intestinal. Você tem um hábito intestinal normal, ou do seu que você considera normal, e aquilo muda. Pequenos sangramentos intestinais, sangramentos vivos no papel higiênico, ou mesmo no vaso sanitário. Um emagrecimento inesperado, você não fez dieta, não fez nada e está emagrecendo.
algum desconforto abdominal, tipo um pouco de cólica, às vezes um pouco de náusea, ou mesmo uma massa palpável, você está tomando banho, palpa alguma coisa mais endurecida no abdômen. São sinais e sintomas que você tem uma certa suspeita e deve procurar o médico o mais rápido possível para poder fazer o restante do diagnóstico. O Você Entrevista na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Você acessa a playlist do programa, tira essas dúvidas relacionadas ao câncer coloretal e também tem outras perguntas que o doutor respondeu. Você acessa tudo isso no nosso canal no YouTube. A seguir aqui no nosso Mix, tem uma frente fria chegando hoje aqui no nosso estado. Os detalhes você confere a seguir com a gente. Fique conectado com a nossa programação. Mix da TV volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta segunda-feira, dia 10 de março de 2025. E agora tem o nosso segundo giro com as principais informações aqui de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos mais uma vez para o nosso telão atualizar você. É fake que inflação de alimentos esteja sendo causada por suposta onda de descarte de comida. Vídeos exibidos são antigos. Circulam pelas redes sociais como se fossem recentes, vídeos que mostram cenas de descarte de produtos como cebola, tomate e leite, acompanhados de legendas que relacionam as ações à atual inflação de alimentos no Brasil. Alguns vídeos já tinham circulado no final do ano passado em postagens com teor semelhante. Porém, trata-se de descartes ocorridos apenas em regiões determinadas, como Irecê, na Bahia, e não em todo o país. Especialistas explicam que situações pontuais não poderiam ter efeito no preço de um produto para todo o Brasil. Alimentos como tomate e cebola, que aparecem sendo descartados em vídeos em meados de 2024, terminaram aquele ano com queda nos preços. O cultivo de hortaliças está centralizado em médios e pequenos produtores e é mais suscetível às variações do clima. Por isso, seus preços também costumam variar ao longo do ano. Em geral, agricultores optam pelo descarte apenas quando o produto não está bom para ser consumido ou não atende às exigências do consumidor, como cor, tamanho ou forma. É o que explica Felipe Serigati, professor e coordenador do mestrado profissional em agronegócios da FGV. Um dos vídeos exibe um caminhão com sacos de cebola sendo abertos e as cebolas atiradas ao chão. O narrador da gravação, que não aparece na cena, afirma que a cebola não presta, não está toda estourando e que os clientes estavam devolvendo as que foram vendidas, por isso elas estavam sendo jogadas no mato. Maquinei, botei outra sacaria, mas não adiantou, diz o homem do vídeo. Ele ainda acrescenta que o alimento, abre aspas, vem de Irecê, na Bahia, mas não menciona a data do registro, fecha aspas. Outro vídeo que viralizou mostra tomates sendo servidos de alimento para vacas. No vídeo, ouve-se um homem dizendo que, abre aspas, está indo tudo para as vacas porque não vende, tem preço ruim, fecha aspas. Devido aos preços abaixo dos custos de produção desde meados de junho e, sobretudo, aos níveis mais baixos que atingiram nos últimos dias, começa a ter descarte de parte da produção, informou o boletim Hortifruti CPEA de setembro de 2024. Francisco Simeone, que já foi diretor do Departamento de Economia Rural, disse que o custo de colher o alimento e levá-lo até os centros de comercialização, abre aspas, acaba ficando muito caro, fecha aspas. Por esse motivo, o descarte acontece já na lavoura. As informações aqui do nosso portal, melhor dizendo, são dos serviços de checagem de fake news do portal G1. E com essa informação, a gente encerra o nosso giro de notícias. Eu acho que eu errei. Acho que eu errei. Tem mais uma. Eu volto lá do telão?
Tá bom, desculpa. Eu comi bola. Tá bom. As informações aqui no nosso telão são do serviço de checagem de fatos do portal G1. E agora a gente tem a nossa última informação para encerrar o nosso giro. Então, vamos voltar aqui ao nosso telão. Nova frente fria avança pelo Brasil, aliviando o calor extremo e provocando quedas nas temperaturas do sul e também de parte do sudeste. Uma nova frente fria ingressou no Brasil no fim de semana e foi responsável por quebrar o ciclo de calor intenso que predominava desde o final de fevereiro. O sistema trouxe alívio para diversas regiões, reduziu as temperaturas e também chuva em algumas áreas. A frente fria começou a atuar no último sábado, dia 8, ingressando pelo Rio Grande do Sul, um dos estados mais afetados pelas altas temperaturas dos últimos dias. O sistema avançou, melhor dizendo, ao longo do final de semana em direção aqui à nossa região sudeste, onde deve chegar hoje. Além da redução das temperaturas, a chuva vai trazer com a frente fria aumento do risco de temporais devido ao alto contraste térmico entre a massa de ar quente instalada sobre o nosso país e o ar frio que vem do sul. Esse choque térmico favorece a formação de nuvens carregadas, podendo provocar rajadas de vento e trovoadas. O avanço do ar polar entre hoje e quinta-feira, dia 13 de março, será determinante para a mudança no padrão atmosférico aqui no Brasil. As temperaturas não ficarão tão elevadas e as máximas não devem atingir os picos de calor recentes. A mudança traz um cenário mais confortável e equilibrado, especialmente para os estados do sul, que estavam sob calor excessivo há semanas. Aqui no sudeste, incluindo o nosso estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, o impacto será bem menor. As informações aqui no nosso telão que você acompanha são da Climatempo. E com essas informações nós encerramos o nosso giro de notícias aqui no nosso Mix de Notícias. E a gente segue com o nosso último short desta edição. No Conexão Popular, Ana Laura Costa conversou com Jaqueline Rezende, técnica em segurança do trabalho, e ela falou sobre os perigos domésticos. No short que vamos apresentar na sequência, ela fala da importância da segurança em casa e também no ambiente de trabalho. Vamos ver? Solta o play. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância da segurança, tanto no trabalho quanto no ambiente doméstico. Olá, Ana Laura, tudo bem? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, a segurança, ela é uma ciência e que precisa ser estudada para que possamos evitar acidentes, tanto de trabalho quanto acidentes domésticos. Infelizmente, em casa, nós não temos a cultura prevencionista, aquela mesma cultura que nós temos dentro da fábrica, dentro do comércio, dentro de locais em que nós laboramos. Então, é necessário que a gente comece a fomentar o assunto nas escolas. Veja só, quando nós olhamos para fora do país, em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, nós temos uma cultura grande de segurança do trabalho, começando no lar. As crianças começam a aprender deste assunto lá na escola, nos primeiros anos iniciais. E eles passam a ser multiplicadores, inclusive levando essas orientações para casa, o que facilita muito. Nós temos uma legislação no Brasil que vai falar de segurança nas escolas e que nós temos um dia próprio para isso, mas deveriam ser todos os dias. Então, o ideal seria até que esse assunto já fosse incorporado mesmo na escola, né? Exatamente, que fizesse parte do currículo escolar, nós teríamos aí melhores resultados, principalmente em casa e no trabalho. Agora, com relação a essa introdução que eu fiz aqui no nosso programa, foi uma notícia que saiu em vários veículos de comunicação e eu queria começar por aí. Os vidros que são fixos, tanto em sacadas de apartamentos, os vidros fixos também no ambiente de trabalho, eles são um risco maior ou menor quando a gente pensa em uma situação ali de incêndio?
Olha, e aí vai depender muito. Por quê? Nós temos a IT, é uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros, é uma instrução número 9, que vai falar de compartimentação, tanto vertical quanto horizontal, seja ela no uso de vidros ou de alvenaria. E nessa compartimentação, nós temos que ter vazão para essa fumaça, nós temos que ter vazão para que a propagação desse fogo, primeiro, fique contida e que depois ela se dissipe por esse compartimento, né? E que geralmente a gente não tem encontrado porque o prédio é construído com a sacada aberta e depois o morador vem e faz o fechamento com os vidros. Então, nesse fechamento, o ideal é que tenha essa vazão de fumaça para que, no caso de um acidente, não seja ali uma tragédia muito maior, tome uma proporção muito maior. Inclusive, tem um estudo da Universidade do Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo, em que uma tese de mestrado mostrou, por meio de estudos, que uma área aberta tem menor chance de ser propagado esse incêndio da forma que foi, do que se estivesse envidraçada. Nesse estudo, eles usam um programa computacional ali, e neste programa diz que a área envidraçada, ela favorece 4 vezes mais a propagação do incêndio. Nossa, olha então, isso. Fica um alerta até para as pessoas que já têm vidro ou que têm intenção de colocar vidro nas sacadas de casa, sim, né? E que sigam os projetos, né? Todo o projeto de edificação, ele precisa ser seguido. E se nós sairmos daquele projeto, eu deixo de, inclusive, privilegiar essa área de compartilhamento, né? Jaqueline, nós estivemos no Corpo de Bombeiros, conversamos com o Cabo Jofre. Ele também deu algumas dicas para a gente sobre como evitar alguns acidentes domésticos, principalmente aqueles que afetam mais os idosos e crianças. Vamos acompanhar então o primeiro vídeo do Cabo Jofre com as dicas. Olá, eu sou o Cabo Jofre do Corpo de Bombeiros aqui de Taubaté. E hoje nós vamos mostrar algumas situações muito comuns em nosso dia a dia dentro de casa e situações que a gente pode evitar em relação a acidentes domésticos no seu dia a dia, com crianças, jovens, adultos e idosos. Vamos lá? Em relação a cozimento com frituras, a gente tem mania de utilizar óleo para fazer algumas frituras, porém, em algumas situações como frituras de hambúrguer, ovos, etc., acabam subindo alguns gases que podem ocasionar em fogo. E aí as pessoas têm mania de pegar e colocar água dentro dessa frigideira ou aquela panela quente. Então, sempre que eu for abafar, né, acabar com o fogo numa frigideira, a gente desliga o botão da boca do fogão. A partir daí nós vamos pegar a própria tampa da panela e nós vamos abafar. O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem a playlist do Conexão Popular. E agora na nossa grade o programa é ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, com a apresentação de Miguel Cáter. E assim chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta segunda-feira, dia 10 de março, agradecendo mais uma vez ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Amanhã, terça-feira, tem a sessão ordinária, é a sessão de número 6 da 19ª legislatura, às 2 horas da tarde. Por isso, Em Discussão começa mais cedo, 1h15 da tarde. E o nosso programa, a gente volta aqui na nossa grade na quarta-feira, na nossa programação normal. E quarta-feira é dia de Mix Sustentável, tem dicas de sustentabilidade e de proteção ao meio ambiente. Se estiver acompanhando a nossa reprise noturna, continue assistindo a nossa programação. E continue sempre com a gente, conectado aqui na TV Câmara Taubaté.